Novas imagens do 8 de janeiro confirmam que houve sim infiltrados na manifestação e, acredite se quiser, tudo isso para prejudicar Jair Bolsonaro. E mais, as imagens que eu vou mostrar aqui, a esquerda, o PT não quer que você veja. É algo inédito e pode ter certeza que isso vai mudar tudo o que você imaginava sobre o 8 de janeiro. E pode ter certeza, tinha sim uma autoridade comandando tudo. Eu vou mostrar para vocês os vídeos agora inédito, você vai ficar de queixo caído. E eu já te pergunto, você acredita que nas eleições de 2026 o PT vai cair? Comenta aqui embaixo e bora para esse vídeo. Meus irmãos, meus amigos, mais um vídeo para todos vocês. Por favor, eu te peço encarecidamente, já deixa o joinha para esse vídeo, compartilha com teus amigos aí nos contatos do WhatsApp e também nos grupos. Claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Gente, aqui eu trago notícias que realmente são estarrecedoras. Então, bora para mais esse vídeo. Gente, eu vou falar um negócio. Mesmo esse petista invadiu e tá tentando tacar fogo e a gente tá brigando contra eles, ó. Isso aqui, ó, é uma galera, ó, impedindo esses filhos da de botar fogo no Ó, a galera gritando fogo não. Ó, safado, tá vendo? Ó, sai daí, ó, isso aqui, ó, não foi a gente. Ó, ó quem é, ó quem é, ó, sem terra, ó. Você tá botando fogo, ó. Ó. Apaga, apaga. Apaga! Só para deixar bem registrado isso, porque dentro da nossa manifestação a gente teve pessoas que começaram a causar no bagulho. Causar no bagulho. Entendeu? A gente chegou, ficou e a galera começou a causar. E a gente tá lutando contra o próprio povo que tá aqui. Que são esquerdistas, ó. Apaga, ó. A galera tá ligando, tá falando apaga, tá vendo? É isso. Não foi a gente. Tinha a refeição do almoço, sentido a Brasília, ó. Farofa, seu Pedrinho ali já tá com a linguiça. Baião de 2. Farofa de frango, farofa de linguiça, Parte de legumes. Churrasqueirinha improvisada. Meu baião tá ali sem nada, de mistura. Nosso amigo aí do MST, como é que é o nome? Danilo. Danilo, seja bem-vindo aí com nós, Danilo, na linguiçada.
Paulo, a gente estava falando sobre toda esses atos que aconteceram lá em Brasília e tem até algumas imagens que estão circulando nas redes sociais mostrando manifestantes denunciando a presença de infiltrados durante os protestos. A gente tem algumas imagens aqui para mostrar para vocês falando sobre esses infiltrados, né? Os manifestantes falando que pessoas com capuz, pessoas com bandanas, né, cobrindo o rosto, essas pessoas que teriam sido aí responsáveis por atear fogo e depredar. Inclusive, nessa imagem a gente está vendo uma bandeira do PT, do Partido dos Trabalhadores, né, que os manifestantes denunciam que são infiltrados. A gente não sabe se é realmente um infiltrado ou se essa bandeira foi encontrada dentro do Palácio do Planalto e o manifestante estava segurando a bandeira. Ali nessa outra imagem, eu ia falar isso, você viu, né? É um encapuzado. Né? E esse encapuzado, ele foi ali colocado contra a parede pelos manifestantes. A polícia foi atrás dele, ele até tentou fugir aí, mas ele acabou sendo preso. Ainda não se sabe exatamente a identidade dessa pessoa, não foi confirmada a identidade dessa pessoa, mas os manifestantes lá em Brasília disseram que ele era um infiltrado que estava tumultuando o protesto pacífico, que estava incitando as pessoas a depredarem o patrimônio público e também colocar fogo, atear fogo dentro do prédio. O que a gente sabe é que depois de todos esses atos, a gente viu a depredação em vários prédios públicos, dentro do Congresso Nacional, dentro do Supremo Tribunal Federal, inclusive arrancaram a porta do gabinete do Alexandre de Moraes. Ali o rapaz segurando a porta, exatamente, Paula. Exatamente, a porta do gabinete do Alexandre de Moraes foi arrancada, cadeiras, né, as poltronas dos ministros do plenário do Supremo Tribunal Federal foram arrancadas, o brasão da República também foi arrancado, aí como a gente vê nessa imagem, e aí, claro que a gente não sabe exatamente se foram os infiltrados ou se naquele afã, efeito manada, né, uma pessoa começa a depredar, as outras vão lá e começam a depredar. A gente vê muito esse movimento, Paula, claro, guardadas as devidas proporções, mas entre torcidas de futebol, né, uma pessoa, duas pessoas, um grupo pequeno, começa um movimento de rebeldia ali, de manifestação um pouco mais, com mais afinco, com mais violência, e aí muitas pessoas que não são violentas, que não têm esse perfil, não têm essa índole, elas começam a agredir também, começam a depredar, começam a ir nesse sentimento, nesse comportamento de manada. E a gente não sabe exatamente se foi isso que aconteceu, mas duas coisas são fato. A primeira é que haviam infiltrados, como denunciaram os manifestantes, e que houve depredação do prédio público no Congresso, no Palácio do Planalto. Aquele golpe, aquilo que teve lá em Brasília, aquilo foi um golpe. Aquilo foi armado. E os vídeos que eu vou trazer agora deixa bem clara essa situação. Tá? Foi uma questão articulada. Aquela viagem do presidente Lula para Araraquara, tá? Aquilo, eu vou trazer os vídeos, eu vou pedir para o Edson trazer os vídeos, que nessa sequência são 3 vídeos, Pitoli. Um é do Dr. Saulo, que era o diretor da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, na CPI do Distrito Federal. A melhor CPI até agora. A melhor. Foi deixada de lado. Porque sem holofote da imprensa eles avançaram. Nós demos foco aqui na época, mas agora eu trago, porque são 3 vídeos. O primeiro é um pouquinho mais longo, que é o depoimento do Dr. Saulo, que fala que o general G. Dias e que todo mundo lá em Brasília sabia que teriam aqueles atos. Deixa claro. O segundo vídeo, que era a peça que faltava, é a audiência do Jeffrey Schickini, onde o G. Dias depõe dizendo que tinha um batalhão ali, 900 pessoas de prontidão ali no Palácio, que poderia ter evitado. E o terceiro vídeo, com a fala do Coronel Edivan. Edson, coloca o vídeo pra gente. Nós percebemos, no entanto, que no dia 6 para o dia 7, esse incremento para 105 ônibus. E nós fizemos um alerta já no dia 7 desse incremento. Esse alerta foi encaminhado
para o Ministério da Justiça, para a DINT, foi encaminhado para o CIE, foi encaminhado para o Centro de Inteligência da Marinha, foi encaminhado para a Assessoria de Defesa, Assessoria de Inteligência de Defesa, foi encaminhado para a Secretaria de Segurança Pública. O que nós tínhamos, efetivamente, uma informação, e eu estou tratando desses dados aqui porque eles estão nos alertas, nós falamos da questão do sigilo, os alertas eles já são públicos, certo? Por isso que eu estou tratando desses dados aqui, descendo a esse nível de detalhamento. Os alertas foram publicizados. Então, no dia 7, efetivamente, do ponto de vista de inteligência, você já tem um aumento significativo nesse número de ônibus. O que nós não tínhamos ainda era, efetivamente, eu vou falar aqui eu vou usar um adjetivo, a qualidade desses passageiros, certo? Ou seja, se havia ali, entre eles, já imiscuído algum extremista, alguém portando arma, etc. Essa informação nós não tínhamos. Mas nós informamos, sim, um incremento, uma atividade não usual na chegada para Brasília. Ou seja, na tarde do dia 7, eu já diria para a senhora, os órgãos de segurança do GDF e alguns órgãos do governo federal já tinham, sim, uma ideia de que nós teríamos uma manifestação, pelo menos uma manifestação com grande participação de pessoas. Eu comecei a falar no dia 8 de janeiro, como o general G. Dias, passar informações para ele, encaminhar as informações que eu recebia, por volta das 8 horas da manhã, inclusive ressaltando a questão dos 105 ônibus. Certo? Eu repassei para ele todos, mais uma vez, os alertas da Agência Brasileira de Inteligência. Repassei para ele também algumas informações que estavam no grupo da Célula Integrada de Segurança Pública, que diziam respeito à presença de manifestantes que estavam, inclusive, cobrindo o rosto com máscaras com vinagre, ou seja, se preparando eventualmente para uma ação violenta. Por volta no iniciozinho, um pouco antes da marcha começar o deslocamento, nós já tivemos informações de que havia entre os manifestantes efetivamente um chamamento, inclusive estavam fazendo isso num carro de som, há relatórios aí, há fotos, para chamamentos para invasão de prédios, certo? Por volta de uma e alguma coisa. No momento em que a marcha saiu, eu recebo a ligação de um colega responsável pela segurança, eu não vou falar o nome dele aqui, mas depois, responsável pela segurança de um dos órgãos dos 3 poderes, muito preocupado, e divido com ele, nesse primeiro momento, as nossas preocupações, e ele, inclusive, me pede para falar com o general G. Dias, e eu passo o contato para o general G. Dias e ligo para o general G. Dias, por volta de 1h30, e falo com ele: general, nós temos a impressão, nós temos já uma certa convicção, e nesse momento a marcha se deslocava, ela não havia rompido ainda nenhuma barreira, ela começava a se deslocar, de que as sedes dos poderes serão invadidas, ou pelo menos haverá uma ação violenta em relação a esses prédios. Isso é por volta de 1h30 da tarde, por aí. Foi então o horário que o senhor possivelmente falou com ele por telefone a última vez? Por telefone, mas foram... Nesse dia o primeiro contato por WhatsApp, por volta de 8 horas da manhã. Mas nesse horário de 8 horas da manhã, o senhor conversou com ele por telefone? Só deixou a mensagem? Não, eu só conversei com ele por telefone. Às 8 e pouco da manhã, eu sinalizo os 105 ônibus e ele me responde dizendo: acho que vamos ter problemas. Certo. Por WhatsApp. Certo. E eu continuo encaminhando as mensagens, e por volta de 1h30 eu falo com o ministro e passo essa minha preocupação. Já havia, por parte pelo menos da BIM, uma certa convicção de que nós poderíamos ter atos extremistas e não seria apenas uma passeata pacífica. A minha pergunta objetiva é: havia tropa de prontidão in loco? Havia. De prevenção àquela ocorrência? Doutor, já respondeu, doutor. Não, excelência, a minha pergunta respondeu, já tem quando os invasores chegaram...
Doutor, quando os golpistas chegaram, porque não são vândalos, são golpistas condenados já. Ela é democrática, é correta, e aí nós estamos para poder fazer a segurança dos senhores na via, uma vez que a via vai ser compartilhada com os veículos. Então a gente pede literalmente que quando descerem aqui pela Avenida do Exército, nós já vamos descer próximo ao meio-fio, na contramão e na esquerda, mais próximo do meio-fio, aqui próximo desse gramado, e não do gramado do lado de lá, para a gente conseguir fazer com que as pessoas que estão circulando em Brasília consigam circular do outro lado. Então vamos fechar da seguinte forma: nós vamos fechar 2 faixas para os senhores, a primeira próxima do meio-fio, mais a segunda, e a terceira é da Polícia Militar, porque a quantidade de veículos é grande e eles vão circular nas outras 3 faixas, tá bom? A gente vai estar em contato com a coordenação do evento, qualquer necessidade que tenha, nós paramos, nós acertamos. É como eu falei e gosto de repetir, estamos aqui para colaborar, ajudar e principalmente fazer a segurança de vocês, tá bom, pessoal? Bogo, guardadas todas as proporções, eu vou fazer um comentário aqui. Em cima dessa fala do Coronel Edivan, da Polícia Militar do DF. Eu visitei, Bogo, o Museu do Holocausto em Jerusalém. Eu estive lá. É muito difícil você não fazer todo o trajeto do museu com os olhos marejados. É muito difícil eles não estarem marejados. Você vai chorar quase o tempo todo. Tem na internet, eu vi. Você já viu? Vi pela internet, Aí, Bogo, tem um lugar do museu onde você anda sobre um piso de vidro, né? E esse vidro protege sapatos. Sapatos que foram coletados de judeus que foram levados em 1944, olha o que a falta de informação fazia, para um campo de concentração e ali mortos. Naquele momento, Bogo, quem colocava os judeus no trem para levar para esse espaço, que seria um espaço de proteção, dizia para eles assim: vocês encontraram agora o caminho para a paz de vocês. Vocês, por gentileza, apresentem-se com a melhor roupa que vocês têm. Coloquem o melhor sapato, vontade de chorar, o melhor sapato que vocês têm, para que vocês se apresentem nesse local onde vocês serão acolhidos, abrigados, amparados da melhor maneira possível. Olha, eu estou falando de 5 anos de guerra. A guerra começa em 39, 44, certo? Por falta de informação, aqueles judeus usaram das suas melhores roupas, Bogo, e foram colocados num trem para a morte. Eu peço desculpas por conta, e vou guardar a proporção disso, é claro, mas o que esse coronel aí fez... A mando de quem, né? O que esse coronel fez... mas eu tenho uma raiva desse cara. Mas desculpa, Deus me perdoe, mas eu tenho ódio. E vou dizer o motivo. Porque esse cidadão aí estava colocando brasileiros patriotas nesse trem, guardadas todas as proporções, nesse trem onde eles acreditaram na Polícia Militar, assim como acreditaram no Exército Brasileiro, e foram levados para uma emboscada, Boa. A mando de quem, né, Pito? Ali ninguém foi pra cima desse coronel, né? Veja, passou ileso. Veja. Cumpriu com a missão, né, Boa? Faz parte da estratégia militar. Se você tem uma manifestação que é estática, as pessoas estão paradas ali em frente, estavam paradas em frente do QG. Todo militar sabe disso. Por que você vai transportar, você vai incentivar essa manifestação a ir para um outro local onde é muito mais difícil conter as manifestações? Então esse é o primeiro ponto. A quem esse coronel estava respondendo? Quem deu ordens para esse coronel? Porque esse vídeo é no dia 8 de janeiro, aonde esse coronel, ele incentiva as pessoas, ele dá segurança aos manifestantes para descerem do QG do Exército para o Palácio, para a Praça dos Três Poderes. E eu tenho certeza que se não fosse essa mensagem, porque eu estive no QG do Exército, um dos poucos meios de comunicação do mundo, até então era a Jovem Pan que estava
a Auriverde... Era a Jovem Pan Bauru que podia entrar. Né? Mas pela credibilidade que nós da Jovem Pan de Bauru nós tínhamos, eu conseguia, na função de jornalista, de entrar no QG e filmar. Fiquei lá 2, 3 dias filmando, fazendo reportagens. E eu vi que não era intenção de ninguém descer. E esses manifestantes desceram na garantia do poder público, da polícia militar, através do vídeo desse coronel. Agora, o primeiro vídeo, Pitoli, o Dr. Saulo, diretor da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, ele confessa na CPI de Brasília que G. Dias, que o gabinete, que todos sabiam que poderiam ter atos hostis em Brasília. Teve reunião na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal na sexta-feira, onde foi feito um alerta e tem registrado esses documentos. Às 8 da manhã, o coronel, o diretor Saulo, ele manda uma mensagem para o G. Dias alertando das manifestações novamente. À 1h30 da tarde, ele conversa com o G. Dias dizendo que tinha carro de som, chamando as pessoas, à 1h30 da tarde, chamando as pessoas para invadir prédios públicos. Está no vídeo. O G. Dias responde para ele: acho que vamos ter problemas. Eles sabiam disso. E aí, na audiência do Dr. Jeffrey Chiquini, ele pergunta para o G. Dias, e é por isso que o Alexandre de Moraes caça a palavra do Jeffrey Chiquini, porque ele não queria dar seguimento nessa situação. Só que o G. Dias foi mais rápido. Ele confirmou que tinham 900 homens, um batalhão no Palácio Planalto, que poderia ter evitado esse ato. Mas o presidente Lula sabia, ele foi informado, e é para isso que ele foi para Araraquara, para fugir do local do crime. Esse golpe é uma farsa. O golpe existiu, levando os manifestantes para essa ratoeira, levando nesse trem do Holocausto que você disse, nas suas devidas proporções. Mas olha hoje o que está passando. Se tem pessoas mortas, morrendo, presas, perseguidas, e o Brasil está nesse caos, é por causa desses canalhas que montaram essa farsa que tem que ser desmascarada urgentemente pelo bem do país, Pitoli. Concordo, Bogo. Você é a favor que o PT nunca mais governe o Brasil? Deixa a tua opinião aqui abaixo desse vídeo. Deus abençoe você e a sua família. E até o próximo vídeo. Que Deus se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!